Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para abrirmos aqui a temporada 24-25. A partir desse mês aí de agosto, vamos começar a lançar vídeos aqui a semana toda para vocês, para a gente poder ficar de olho, né, a respeito desse novo começo, quando a gente fala da NBA, né? Muito ansioso para essa próxima temporada, mas assim, a gente não vai encher linguiça, não. Os nossos vídeos, a partir de agora, vão ser sempre ensinando uma coisinha ou outra para vocês se tornarem melhores apostadores nessa que é a principal liga de basquete do mundo e talvez o campeonato mais lucrativo para apostadores esportivos no mundo inteiro. Nessa temporada vai ter muita novidade, a gente vai trazer para vocês vídeos diferenciados, palpites diários, como sempre se baseando em números e estatísticas, mas também vamos trazer muita dica para vocês operarem no ao vivo, que é forma na qual a gente consegue os nossos maiores rendimentos. Então é o seguinte, se você estiver vendo esse vídeo num ponto futuro, no link na descrição vai estar todas as informações do nosso grupo VIP para você participar nessa temporada. Mas se você está assistindo próximo do lançamento, aí a gente ainda está trabalhando no nosso grupo VIP, que vai ser absurdo nessa temporada, muito aprendizado, muitos ganhos também para vocês, mas também o melhor grupo e mais completo para que vocês tenham o melhor sempre, né? Com novidade toda a temporada, sempre novidade que vai agregar muito nos seus conhecimentos. Dentre essas novidades, na verdade, algo que a gente sempre traz para vocês, atualizado temporada após temporada aqui no Sexta de Trade, é o nosso guia a respeito da NBA, detalhando como apostar contra e a favor de cada uma das franquias, detalhes dos principais jogadores para se investir, uma avaliação rápida a respeito dos elencos que simplesmente facilita muito o seu dia a dia e as suas apostas. E dentro desse guia, a gente sempre fala para vocês a importância de vocês ranquearem na pré-temporada em 3 blocos as franquias da NBA. E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje, vamos ranquear junto com vocês, pelo menos nesse momento, né? Data de gravação desse vídeo, dia 1º de 2024, onde cada uma das franquias da Conferência Leste se encaixam e a gente vai explicar para vocês a importância de tudo isso, não sem antes pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, ser membro do canal vai ajudar muita gente. Se você quer fazer aquela fezinha ainda nas Olimpíadas, aproveitar o Dream Team, a seleção brasileira também, o link aqui na descrição da Estelabet está disponível para vocês fazerem cadastro e terem acesso a bônus e promoções exclusivas, beleza? Meta de 50 likes para esse vídeo de hoje, para a gente trazer a nossa avaliação da Conferência Oeste e mais vídeos didáticos para vocês, mas chega de enrolação, bora pro vídeo. Bom, por que a gente sempre traz aqui um ranking aqui para vocês de 5 em 5? Lembrando que a NBA são 30 franquias, divididas em 6 divisões, cada uma aí, né, com 5 equipes, e dentro dessas divisões nós temos as conferências, são 2 conferências com 15 times cada. Acontece que os melhores times para você apostar são os times de topo e os times de base. O que são isso? Os times de topo são os 5 melhores times de cada conferência, ou seja, os times que são consistentes ou muito bons em muitas coisas e por isso eles estão ali no top 5 das franquias. Os times de base, eles são ruins em muitas coisas, ou então ruins em algo que é determinante para os seus resultados. E assim, a gente tem separados em 2 blocos os times que são mais fáceis de se apostar a favor e que são consistentes em certas questões, seja defensivas ou ofensivas, e lá embaixo os alvos fáceis para a gente explorar, para a gente estar sempre aproveitando na rodada o melhor jogo com esses extremos, por exemplo, um dos favoritos do leste contra um dos piores. É aí que a gente tira mais dinheiro. E o bloco do meio? O bloco do meio são as franquias que justamente estão ali porque elas são inconsistentes, então elas têm uma dificuldade de manter padrões, ou então elas têm dificuldades em ser bons em critérios que os tornem um top 5. Por exemplo, são as franquias mais irregulares, mais difíceis de se apostar, nas quais eles podem dar trabalho para times de top 5 e perder para times ali de top 15 e vice-versa. São times difíceis de se operar. Então é muito importante, com base nas mudanças para essa temporada, nas trocas, que a gente ranqueie essas franquias. Então vamos falar a respeito de cada uma delas, começando aqui pelo New York Knicks, com a chegada de Mikal Bridges, com a manutenção ali, né, do Josh Hart, Jalen Brunson, do Anunoby, que também permaneceu ali na franquia. O New York Knicks é um dos melhores times do leste, é um time ali de top 5 sem sombra de dúvidas, que vai ser muito consistente, vai ter uma defesa ali forte, um ataque que deve continuar lento, mas ainda assim
eficiente, um time que perde Isaiah Hartenstein, mas consegue ali um backcourt com o Mikal Bridges, que é um excelente defensor de perímetro. É um time ali de jogadores que jogam firme, acima de tudo, na defesa, e que vão ter ali seus bons percentuais nas bolas de 3, suficiente para tornar os Knicks um dos 3 ou 4 melhores times dessa conferência, principalmente se todo mundo estiver saudável. Então, um excelente time para você trabalhar a favor, principalmente em casa, trabalhar no handicap positivo, porque eles não vão vender as suas partidas, suas derrotas, né, baratas, então é um time que a gente precisa ter no nosso radar aqui. É um time bom pra gente ir a favor. Outro time é o Philadelphia 76ers, mas aqui tem um porém. A gente precisa observar a saúde dos Sixers, porque esse é o principal inimigo dessa franquia. Eles adicionaram Paul George e outros jogadores interessantes e experientes para sua escalação. Eles mantiveram ali o Kyle Lowry, mas acima de tudo Embiid e Maxey. Embiid que deve ter uma temporada mais saudável do que a passada. Mas será que vai ser o suficiente? Paul George chega ali, né, para o lugar de James Harden, que no meio da temporada partiu rumo ao Los Angeles Clippers, e é um jogador que também tem muito essa questão da saúde, porém é um ótimo defensor. O Embiid, para mim, seria MVP da última temporada se não fosse o Jokic e se não fosse a sua lesão. Então é um time muito interessante para a gente explorar tanto os rebotes do Embiid, a sua pontuação, mas acima de tudo, repito, deve ser um time bom na defesa, então olho também na boa defesa dos 76ers, mas repito, saudável, é um time ali de top 3, top 4 na pior das hipóteses. A gente vai fazer para vocês uma análise individual das franquias, trazendo também aqui no canal os melhores jogadores para se apostar, em quais categorias, quais são as melhores categorias para se apostar em determinado time, dessa vez de forma gratuita, para vocês aqui no YouTube. A gente só precisa chegar na meta de 50 likes nesse vídeo e essa análise, né, vai sair nas próximas semanas, fiquem de olho. Agora vamos falar aqui a respeito do Toronto Raptors. No momento eu vou deixar o Toronto Raptors aqui no centro, porque acho que é um time que, apesar de ser dos 5 piores da conferência por conta das suas perdas e trocas, estão sem o Gary Trent Jr., que foi para o Bucks, sem o Van Vliet, que já havia se transferido para o Houston Rockets, estão sem o Pascal Siakam, então eles perderam muito, mas é um time que vai ser competitivo provavelmente. Então eu vou deixar ele aqui entre esses dois, e aí depois a gente faz algum ajuste, mas esse é um time perigosíssimo de se apostar, contra e a favor, porque é um time que, apesar de faltar peças, eles brigam, e a gente não sabe até que ponto essa nova era, né, com reconstrução, com derrotas propositais, vão afetar os resultados do Toronto Raptors. Então acho que eles são um time de meio, no qual é perigosíssimo você ir contra e a favor, principalmente com o time titular saudável. Já os Hornets, por conta das movimentações ou não movimentações para essa temporada, eles seguem ruins. E não é porque o LaMelo Ball se lesionou nas últimas temporadas que eles são ruins. Com ou sem ele, é um time pouco produtivo, um alvo fácil para a gente explorar. Um time com garrafão frágil, que ok, trocou o treinador e pode ter algumas mudanças na forma como eles são ruins, mas eles vão continuar ruins, com muitas derrotas, com a pontuação alta contra eles e às vezes, dependendo do rival, a favor deles. É um time que joga simplesmente pelo show, pela diversão, entretenimento, com velocidade, sem responsabilidades e sem o desejo de ir para os playoffs. Eles têm ali no LaMelo Ball e no Brandon Miller um backcourt ali que eu acho que não se defende tão bem e dificilmente vai se defender enquanto eles tiverem jogadores de um nível duvidoso na sua escalação titular. Então, eles são dos 5 melhores times para se explorar, porém, em relação a resultados, um dos 5 piores times do leste. Vamos deixar eles aqui embaixo, beleza? Falando a respeito do Orlando Magic, o Orlando Magic fica aqui no centro, quase subindo para o top 5, depois a gente vai organizar um pouco isso. Um time duro, um time que adicionou mais defesa com o KCP, que veio do Denver Nuggets, e acima de tudo, um time que, à medida que o tempo passa, seus jovens jogadores vão ficando mais experientes e competentes. É um time que ainda falta um pouco bola de 3, apesar do KCP trazer um pouco disso, mas é um time que promete ser muito competitivo. É quase que o New York Knicks, só que o New York Knicks é um Orlando Magic tunado. O Magic pode cobrir handicaps, principalmente em casa, contra adversários favoritos, e ao mesmo tempo é um time que não deve ganhar por grandes diferenças de times muito ruins, porque é um time que não tem uma pontuação, um volume tão alto de jogo. Mas é uma ótima defesa, então é um time que eu acho que é de meio, porque eles podem oscilar, mas devem estar nos playoffs da próxima temporada. Já o Brooklyn Nets, trocando o Mikal Bridges e abrindo mão de outros jogadores interessantes, deve ser um dos piores times da liga, tá? Eles contam ali com algumas peças interessantes que podem ser produtivas em times que brigam por título, mas são jogadores que, dentro do projeto do Nets, de reconstrução, no qual eles devem perder de propósito
para ter boas escolhas no draft no futuro, é um dos 5 piores times da Conferência Leste, um ótimo alvo para a gente explorar. Mas esperem as primeiras semanas da NBA. A gente ainda precisa entender quais serão os pontos fracos deles. Eles vão dar muito espaço agora para que o Cam Thomas possa pontuar bem. Deve ser um excelente cestinha, principalmente contra defesas e times que cedem muitos pontos para armadores. Inclusive, a gente vai ensinar para vocês como descobrir se um armador é interessante para se investir nas apostas esportivas nessa temporada. E também é um time ali que, apesar do Cam Thomas, e perdeu ali, né, os jogadores como Tim Weed, entre outros, é um time que não ataca muito bem, é um time que falta ali um pouco mais de criação do próprio arremesso, com exceção do próprio Cam Thomas, e tem muitos jogadores, eu diria que pesados, mais duros, com talento, mas ainda assim que são melhores defendendo do que atacando, então deve ser um time bem under, principalmente se depender deles. Porém, na última temporada eles foram um time bem irregular nessa questão de ataque e defesa, somente em resultados que eles não convenceram muito. Então, calma, deve ser um dos 5 piores times da liga, mas vamos ter paciência para poder investir contra e a favor deles. O Milwaukee Bucks é aquele time que, se estiver saudável, com o Giannis, com o Damian Lillard à disposição, devem ir muito bem. Falou-se um pouco deles a respeito do Brook Lopes ser colocado para, quem sabe, disposição de troca. Mas caso ele fique, Giannis fique, e com a saída do Malik Beasley, que era um ótimo arremessador de 3, mas que deixava o time muito ruim defensivamente nessa formação com Lillard, Middleton, Malik Beasley no backcourt, agora a gente deve ter um Milwaukee Bucks um pouco melhor defensivamente com a adição de Gary Trent Jr. Apesar do Beasley ter uma excelente eficiência nas bolas de 3, não se compara ao Torrance Prince, que é muito pior. Eles trouxeram o Torrance Prince ali dos Lakers para poder ajudar nessa bola tripla, mas apesar do técnico questionável dos Bucks, eu acho que eles devem ser um pouco mais consistentes nessa temporada. Olho no Giannis para pontuar bem contra times que defendem mal o garrafão. Olho no Lillard contra times que cedem muitas bolas de 3, principalmente para armadores. Se um tiver lesionado, aposte no outro. E se os dois estiverem em quadra, o Bucks deve ser um time interessante. Porém, era um time que sempre acabava entregando jogos quase ganhos. Quando eles tinham o Lillard ou o Giannis no banco, o time definhava, deixava o rival se aproximar. Então é um time que também a gente precisa tomar cuidado, mas que deve ser um dos melhores. O Cleveland é um time que quase não se movimentou. Eu acho que eles estão bem equivalentes ali ao Orlando Magic. Eles precisam melhorar, precisam trazer um ala. Então, a avaliação deles é praticamente a da temporada passada. Um time que se defende muito bem, um time que depende muito da pontuação do Donovan Mitchell, mas que trocou o técnico. Eles podem mudar um pouco a sua forma de jogar. Ainda com 2 pivôs e com ala que não consegue ser consistente na bola de 3, provavelmente o Okoro deve se manter no time. Eles não têm tanta bola tripla assim à sua disposição. O Darius Garland vem de uma pós-temporada ruim, então aqui a gente precisa, acima de tudo, trabalhar com o under na pontuação do rival dos Cavs, principalmente nos jogos em Ohio, e também na pontuação do Donovan Mitchell, porque depois da série de playoffs do Darius Garland, esse time fica ainda mais dependente desse jogador para pontuar bem. Creio que o Mitchell deve ter uma temporada muito interessante como scorer, como pontuador nessa temporada. E agora vamos falar a respeito do Boston Celtics, o melhor time da NBA, o atual campeão, time consistente no ataque e na defesa, top 10 nas duas categorias, um time muito eficiente na bola de 3 e que deve ter as suas odds esmagadas para vencer, porque eles sempre serão favoritos, mas a gente precisa ficar de olho. Jrue Holiday, Derek White também, o Jason Tatum estão nas Olimpíadas. E aí eles vão perder o começo de temporada, aí o Kristaps Porzingis por lesão, e devem contar aí com o Al Horford cada vez mais velho para poder trabalhar no time titular, com minutos, até que o Porzingis esteja à disposição. Então pode ser um começo aí um pouco perigoso para se investir a favor de odds esmagadas do Celtics. Mas em jogos em casa, contra defesas terríveis, eles devem pontuar bem, principalmente quando esses jogadores das Olimpíadas estiverem mais descansados, bem ali fisicamente para o time produzir, porque esse começo de temporada não vai ser decisivo para eles, não. Eles vão jogar naquele nível de o importante é se classificar. Porque eles sabem que os playoffs é onde o bicho pega, é onde eles têm a obrigação de serem mais competitivos. Então, cuidado nas primeiras semanas de investir a favor do Boston Celtics, principalmente com odds baixas. Agora, falando a respeito do Detroit Pistons, eu acho que eles estão entre aqui e aqui. No momento, vamos deixar eles entre os piores. Eles melhoraram bastante com as suas trocas, trocaram seu treinador. Agora eles contam com o ex-treinador do Cleveland Cavaliers, que deve tentar tornar esse time mais competitivo e defensivo. O Bickerstaff fez isso com os Cavs e muito bem, só tem um porém. O Detroit Pistons não tem no seu time um Jarrett Allen e muito menos um defensor
como o Evan Mobley. Não dá pra gente cravar que os Pistons vão ser ótimos defensivamente por conta de uma mudança de técnico, mas essa é a proposta. Mais do que isso, eles trouxeram bola de 3 para sua escalação e um Tobias Harris aí por um salário absurdo, mas esse nem é o ponto. O ponto é o Detroit Pistons tem peças para ser mais competitivo nessa fraca Conferência Leste. Então eles têm chance de dar um salto aqui desses top 5 piores para entrar ali no bolo desde que o Cade Cunningham cresça. Jogador interessante e olho nas assistências dele. É um bom passador, dá muitos turnovers, é verdade, mas agora ele tem o Tim Hardaway Jr. e outros arremessadores de 3 para poder melhorarem o seu número de assistências. Então prestem bastante atenção. Falando agora aqui a respeito de Atlanta Hawks, vamos deixar eles aqui. Quem sabe a gente sobe, quem sabe a gente desce, a gente já vai finalizar a listinha aqui para vocês. Mas antes, vocês estão gostando desse vídeo? Eu já expliquei lá no começo para vocês a importância de separar esses times. Lembrando que os times do meio são os mais perigosos para se investir, mas eu acho que é um cenário bem legal para a gente deixar aqui para vocês nesse começo de mês de agosto. Quem sabe a gente atualiza mais perto da temporada começar, e lembrando que tudo isso aqui e muito mais vai estar no nosso guia da NBA. Então já vai deixando o like se você pretende fazer parte do nosso grupo VIP nessa temporada e se você está ansioso para a nova temporada da NBA. Vamos falar aqui a respeito agora, do Chicago Bulls, não, né, do Hawks, né, que a gente tem que falar, que a gente já estava pulando. Bom, o Atlanta Hawks perdeu o DeJounte Murray, perdeu o Saddiq Bey, tem o Capela cada vez mais velho e agora tem um Trae Young com enorme responsabilidade de ser o líder dessa franquia. Tiveram a primeira escolha do draft, mas eu vou ser sincero com vocês, jogadores que vêm do draft eu não acompanho, eu foco na NBA. Então, o que eu vejo deles na Summer League, por exemplo, ou caso vão para a G-League, para mim não quer dizer muita coisa, tá? A gente precisa de tempo para poder avaliar eles, porém, esse foi um dos piores drafts dos últimos anos, então é difícil que esses jogadores vão ter um grande impacto. Então, basicamente, o Atlanta Hawks é Trae Young e também o Johnson, que se destacou bastante na última temporada, mas eu acho que o foco é no Trae Young. Em times que sofrem muitos pontos de ponte aérea, muitos pontos ali, cedem muitas assistências, ele é o cara para duplos-duplos ou verem assistências, mas eu acho que é uma temporada na qual ele vai voltar a ser um grande cestinha. Talvez na bola de 3, nos últimos anos ele decepcionou, então não é algo que eu gosto de investir. Mas o Calvo é um jogador interessante, o Hawks deve seguir um time bom no ataque, até por conta do seu volume, mais um pouquinho pior por conta das perdas, e um time muito ruim na defesa. O Trae Young é um cara que atrapalha bastante, então a gente precisa ter em mente de que o Hawks é um time que vai sofrer muitos pontos e seus jogos serão bem pontuados no geral. Então, é um time que no momento eu vou deixar aqui no meio, tá? Porque a gente precisa ver o quanto que o Trae Young vai render, e aí a gente já realoca aqui todas as franquias. O Chicago Bulls, que trocou o DeMar DeRozan, seu melhor jogador de cestinha, jogador mais experiente, seu melhor defensor de perímetro, Alex Caruso, e trouxe o Josh Giddey, é um time que não tinha muita bola de 3, com o Josh Giddey talvez seja o principal ponto fraco dele, né? Então é um time que, na minha visão, está tentando se livrar ao máximo das suas estrelas. Zach LaVine e Vucevic são os próximos, até o momento ninguém aceitou eles, mas é um time que tem a pretensão de perder. Caso o Vucevic e o Zach LaVine continuem na franquia no começo da temporada, eles vão tentar fazer com que essas duas peças produzam, para depois eles trocarem e serem peças mais valiosas no mercado. Então o Bulls que a gente vai ver até a metade da temporada pode ser um Bulls completamente do que a gente vai ver na metade pro final, mas deve ser um time pouco produtivo, muito pior do que o da temporada passada, porque perdeu seu melhor jogador, né, que foi pro Sacramento Kings, e é um time que deve ter dificuldades de pontuar. Bom, já não era uma grande defesa, individualmente falando, o Chicago Bulls, às vezes eles conseguiam defender bem, mesmo individualmente não tendo peças para isso. Era um time bem doido, tá? Esquisito, digamos assim, nada explicava o Chicago Bulls, e era um time irregular demais. Para mim, o Chicago Bulls era o símbolo disso daqui, do que a gente tem aqui no meio. E como isso ainda pode acontecer, principalmente no começo da temporada, vamos fazer o seguinte, vamos descer o Toronto Raptors, e aí a gente dá uma analisada aqui nas outras franquias, beleza? Vamos falar aqui a respeito do Miami Heat. Vamos pular pro Heat, tá? Eu acho que o Miami Heat vai ficar aqui nesse meio, é um time competitivo, sempre é competitivo. Dificilmente teve, né, o seu quarteto titular à disposição juntos. Terry Rozier, Tyler Hero, mesmo que ele venha do banco, né, um cara que fecha jogos, Jimmy Butler e Bam Adebayo. Com esses jogadores, mais o Jaime Jaquez e aquele fator de que o Miami Heat a qualquer momento pode revelar um jogador ali
subestimado, que de repente joga muita bola, torna o Miami Heat um time muito irregular, dependente da saúde de seus jogadores, da disposição, porque é uma franquia que só leva a sério os playoffs. O dono da franquia cobrou uma seriedade maior durante a temporada regular dessa franquia. Então, vamos com calma no Miami Heat, mas é um time de meio de tabela ali, no momento, muito perigoso para se apostar. Porém, se eles tiverem uma sequência com o time titular à disposição e eles forem não favoritos, botem handicap positivo neles, porque eles podem brigar, pelo menos, com qualquer time. Beleza? Agora, vamos falar aqui a respeito do Indiana Pacers. Vamos deixar ele aqui. Depois a gente sobe mais um time ali pro top 5 no final do vídeo. O Indiana Pacers é um time que foi um ataque de top 5 e uma das 5 piores defesas. É um time que confia muito no seu ataque, trouxe poucas mudanças para essa temporada e, acima de tudo, tem no seu time titular um Tyrese Haliburton que não sabe se defender. Então, assim, Indiana Pacers é ótimo para você colocar uma pontuação alta no cestinha do rival deles. Maravilhoso. Principalmente se esse cestinha ataca bem um garrafão, como o Giannis, como o Joel Embiid, por exemplo. São jogadores interessantes para você ficar de olho. É um time que sofre muito ponto no mano a mano. Eles gostam de uma defesa homem a homem, mas é uma defesa que não funciona, tá? Então, assim, se você pensar, pô, o Indiana Pacers sofre muitos pontos, é um time rápido, e a gente vai explicar para vocês também a respeito dessa velocidade dos times, a importância disso para um jogo bem pontuado, a gente sempre chega à conclusão de que, pô, eu vou colocar assistência alta, sei lá, você vai ter um confronto ali do Indiana Pacers com o Atlanta Hawks, do Trae Young. Não é bem assim. Por quê? Porque é um time que, como eles são ruins no mano a mano, não tem a necessidade de você rodar tanto a bola. E quanto mais você roda a bola, quanto mais você passa, mais chance de você perder ela. Então, o over em assistências de qualquer jogador que seja contra o Indiana Pacers acaba sendo meio perigoso. Mas é um time excelente para se trabalhar com pontuação alta de jogadores contra eles, mas é um time que, para você investir acreditando na derrota deles, aí é um time que, cara, tem vezes que a bola dos caras de 3 cai toda jogada, então é um time perigoso. Mas a gente também tem que ficar de olho no Tyrese Haliburton, um dos melhores passadores da NBA. Teve um começo de temporada espetacular na temporada passada, excelente para se trabalhar com over assistências, porém, somente contra times que cedem muitas assistências para armadores. A gente vai explicar como fazer uma aposta segura com esse método para vocês. E vamos finalizar aqui com o Wizards, que certamente é um dos 5 piores times da NBA. Trocou alguns dos seus jogadores mais interessantes, como o Deni Avdija, trouxe, né, o Malcolm Brogdon, um armador experiente, mas perdeu seu armador titular da temporada passada, Ty Jones, que foi pro Phoenix Suns. O Wizards segue um dos piores times da NBA. Teve aquele que seria a primeira escolha do draft, mas ele falou, Atlanta, eu não quero jogar aí. E acabou indo pro Washington Wizards, mas é um jogador que não vem apresentando um grande basquete aí, né, o SAR francês, nessa Summer League. E não é um jogador que eu acho que vai mudar muito os resultados dos Wizards, que deve ser um dos 3 piores times da liga. Sei lá, se ele jogar muito, eles vão continuar um dos 5 piores. Então, vamos deixar o Wizards aqui embaixo. É um time que vai se defender muito mal, com toda certeza. Deve ter alguns jogos ali interessantes do Kyle Kuzma ou do Jordan Poole, mas nada muito interessante. Com esses jogadores e com a falta de necessidade da franquia em ser um time vencedor, eles devem ser um bom alvo para você apostar na pontuação alta contra eles e também em jogos de pontuação alta no total. O Wizards dificilmente deve vencer seus jogos, devem fazer uma graça ou outra contra times médios para ruins, mas eles devem ser amassados por favoritos, claro. Não existe certeza na NBA, nem no basquete, muito menos nas apostas esportivas, mas o Wizards, o Hornets, certamente serão 2 dos melhores alvos para a gente explorar. E agora, para a gente finalizar o nosso vídeo, a gente tem a obrigação de subir uma franquia pro top 5. Beleza? Bom, se a gente for observar aqui, eu certamente colocaria aqui o Chicago Bulls e o Atlanta Hawks para trás e ficaria aqui com esses 4 times. Bom, eu acho que o Cavs é o time que vai ter que subir aqui pro top 5. Porque ele é melhor do que o Orlando Magic, muito melhor do que o Indiana Pacers, porque ele é melhor do que o Heat? Não, mas porque dentro desses times ele é o mais previsível na questão positiva. É um time que está sempre entre as melhores defesas da NBA, jogos de pontuação baixa para você explorar, você sabe quem é o principal cestinha deles, que é o Donovan Mitchell, e quando ele não está em quadra, você sabe que o Darius Garland deve assumir esse volume. Então, por ser um time previsível no lado positivo da coisa, eu vou colocar eles aqui em cima porque o objetivo é a gente pegar os 5 times de meio e tomar cuidado na temporada. E a gente tem aqui, né, desculpa, o Orlando Magic como esse time perigoso, o Miami Heat como esse time perigoso, o
Atlanta Hawks e Indiana Pacers, eu vou deixar eles aqui porque eles têm 2 pontos fracos muito evidentes para a gente explorar, que é justamente a questão ali da sua defesa muito ruim. Dava até para colocar eles aqui embaixo justamente por isso, porque, cara, é certeza, o over em ponto sempre tem muito valor contra esses times, diferente do Toronto e do Nets, que eu não sei o que pode acontecer. Porém, como a gente está falando aqui de ranquear os times muito mais por conta dos seus resultados, vitórias, por exemplo, eu acho que os times que vão ser mais perde e ganha, perde de times fracos e ganha de times bons, serão o Indiana Pacers e o Hawks. Cuidado com essas franquias. E esse é o nosso top 15, né? A nossa tier list, separando as franquias para essa próxima temporada, para a gente ficar de olho. Qualquer novidade, movimentação, troca, a gente ainda tem algumas franquias ativas no mercado, a gente avisa para vocês, mas dificilmente vai ser algo que vai mudar muito isso daqui. O foco depois vai ser na Oeste, que está muito mais equilibrado, os times se movimentando mais, vai ser bem difícil montar a nossa lista, então deixa nos comentários para vocês quais são os 5 times melhores da Conferência Oeste, os 5 piores. E aí eu já vou saber quais são os times ali de meio de tabela e a gente pode debater a respeito disso nos comentários. É muito importante esse estudo pré-temporada para que a gente tenha uma temporada na NBA ainda mais lucrativa. Então quero agradecer vocês. Lembrando, se você está assistindo esse vídeo no Ponto Futuro, provavelmente no mês de setembro, link na descrição no nosso grupo VIP, aproveitem que antes da temporada começar, tem promoção especial para vocês, chamem no WhatsApp. Se você está assistindo antes, também quero agradecer a sua audiência, o like, espero que tenham gostado e vamos com tudo para essa temporada 24-25. Se você quer fazer sua fezinha no basquete nas Olimpíadas e a gente também está fazendo algumas fezinhas ali na WNBA, não se esquece de participar aqui do Estrela Bet, né, casa de aposta, fazer o seu cadastro clicando no link que está aqui embaixo. Você vai ter acesso a bônus, promoções exclusivas, tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigado pela sua audiência e falou!